paz do Senhor a toda a Assembleia, a graça e a paz para todos. Graça e paz. Jesus diz assim aos judeus: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. O Senhor continua a trabalhar em nós, continua a trabalhar na sua igreja e através da sua igreja, para alcançar todos aqueles que ainda estão perdidos, mas que vão aceitar o Senhor Jesus. Então Jesus diz-nos hoje: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Que boa declaração, que boa declaração. É uma declaração extraordinária. E eu comecei a semana passada a fazermos aqui algumas caminhadas com Jesus, não é? Umas caminhadas até Jerusalém, até à Cidade Santa, até ao lugar onde Deus tinha-lhes dito que a sua presença iria estar entre eles. Então, cada vez que Jesus passeia nas ruas de Jerusalém, Deus está entre eles. Mas Deus não está só apenas entre eles agora nesta caminhada, Ele está em nós. Em nós. Então hoje esta caminhada não estamos a ir com Jesus comemorar mais uma Páscoa dos judeus, mas vamos até Jerusalém com Ele e tentar discernir a maior afirmação, a afirmação mais surpreendente que Ele teve até àquele momento do seu ministério e que ainda hoje nós proclamamos. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Mas por causa desta afirmação surpreendente, o ministério de Jesus teve ali uma mudança de 180 graus. Vamos ler. Vou pedir-vos que vocês possam abrir comigo nas vossas Bíblias, no capítulo 5 do Evangelho de João, do verso 1 ao verso 18, e o nosso texto de reflexão vai ser sobre estes versículos. Então, peço aos irmãos que possam abrir em João, no capítulo 5, versículos 1 a 18, e eu gostava de ter uma palavra de oração conosco. Querido Deus e Pai, estamos na Tua presença, assim queremos, de todo o coração. Não queremos porque vemos, mas queremos porque temos a certeza e a convicção profunda de que Tu estás connosco, porque Tu assim disseste. Não apenas porque estamos 2 ou 3 reunidos, mas porque Tu estás em nós. Senhor, obrigado pelas afirmações e confirmações da Tua presença nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos abrir a Tua palavra e podemos discerni-la, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. E é assim que te pedimos, Senhor, neste momento, dá-nos, esclarece-nos da Tua palavra. Esclarece-nos os Teus princípios, os Teus valores, através da Tua palavra, Senhor. Não nos permitas estar confundidos e nem confundir outros por não entendermos bem. Então, a minha oração, Senhor, esclarece-nos a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. E diz assim as Escrituras: passados estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque,
Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eu tenho aqui a palavra do Senhor. Este é o relato do evangelista João. E o Evangelho de João, segundo a tradição, ele foi escrito já sendo bem conhecido os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, nós chamamos sinóticos, que é o Mateus, Marcos e Lucas. E aparentemente João escreveu o evangelho a fim de fornecer uma contribuição singular ao registro de que já tínhamos dos outros evangelhos acerca da vida e do ministério de Jesus. Em parte revela-se um relato que foi escrito a fim de complementar e suplementar os relatos de Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João relata encontros e os ensinos íntimos que Jesus teve com os seus discípulos. Nós temos aqui cerca de 2/3 do Evangelho de João, cerca de 2/3 do Evangelho de João retratam a última semana da vida de Jesus. 2/3. João dá muito valor à última semana de Jesus, que é essa que nós estamos a percorrer até à Páscoa. Claro, não estou agora aqui a falar na última semana, porque isto acontece no meio do ministério de Jesus. Nós percebemos praticamente que isto é antes da festa da Páscoa, a segunda festa da Páscoa, dentro dos 3 anos do ministério de Jesus. A Páscoa era celebrada quantas vezes por ano? Lá na Judeia, em Jerusalém. Quantas vezes por ano é que eles celebravam a Páscoa? Nós é uma, e eles eram quantas? É uma. Nós agora é que já não celebramos a Páscoa dos judeus. Celebramos a comunhão com Cristo, porque Ele é a nossa Páscoa. Nunca se esqueçam disso, irmãos. Nós não estamos a celebrar a Páscoa dos judeus. Nós estamos a celebrar a comunhão que temos com Cristo, porque Cristo é a nossa Páscoa. E neste momento em que João está a escrever este Evangelho, e neste excerto do Evangelho, nós encontramos ensinos e orientações únicas, que não aparecem nos outros Evangelhos, mas que o Espírito Santo queria que nós conhecêssemos, que a sua igreja conhecesse. Especificamente estes ensinos íntimos que Jesus teve com os seus discípulos. E neste excerto específico de João 5, de 1 a 18, nós encontramos um milagre que Jesus realizou para um fim muito específico. Devemos ter sempre em mente a razão pela qual João escreve este Evangelho, que ele nos dá essa dica. Aliás, é o único Evangelho que nos mostra o assunto específico pelo qual ele está a escrever. Ele diz isso no capítulo 20, nos versos 30 a 31. Ele diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para um propósito muito específico. Era para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vinda em seu nome. Este é o propósito de João
colocar cada sinal, cada milagre neste Evangelho. Então, quando nós nos reportamos ao Evangelho de João no capítulo 5, nós temos que entender que há um propósito específico que João quer determinar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Passadas estas coisas, versículo 1, começa assim: havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Quais são estas coisas que João relata no seu Evangelho? O relato de João começa com o testemunho do Verbo, seguido do testemunho de João Batista atestando quem Jesus é. Jesus começa o seu ministério com ações de contraste entre o terreno e o celestial. Transformou água em vinho. Tem a ver com essa mudança do terreno para o espiritual. Ele mostrou o templo terreno e disse: destruam este templo. Do terreno para o espiritual. Jesus começou o seu ministério desta forma. E foi assim que apresentou pela primeira vez o assunto da ressurreição. Passarmos da morte para a vida. Do terreno para o celestial. De seguida tem um encontro com Nicodemos, onde Jesus apresenta que o novo nascimento é um assunto imperial para a salvação. Estando ainda na Judeia, Jesus continuou o seu ministério e foram-se multiplicando os seus discípulos, de tal forma que isso chamou a atenção dos judeus. E quando esse facto foi conhecido da parte de Jesus, já estou a fazer barulho. Então vamos para a Galileia. Mas é necessário passar por Samaria. As Escrituras dizem de uma forma clara que ele disse: é-me necessário passar por Samaria. Muito invulgar. Nenhum judeu que passasse da Galileia para Jerusalém ou Jerusalém para Galileia passava por Samaria. Eles davam uma volta pelos montes. Jesus disse: é-me necessário passar por Samaria. E nessa ocasião, Jesus, contrariando todas as expectativas da cultura judaica, porque ele falou a uma mulher, sozinho, à beira de um poço. Mas ele fez isso com um propósito específico. Ele revela-se àquela mulher samaritana, que depois de conhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o vai anunciar na sua cidade de Samaria, e diz que muitos crerão. E o próprio Jesus pregou o Evangelho, pregou-se a Samaria, e diz que muitos disseram: já não cremos por aquilo que tu nos disseste, mas cremos por aquilo que ele nos disse diretamente. São estas coisas, passados estas coisas, ou passadas estas coisas. Versículo 2 diz: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Deixem-me chamar-vos a atenção para este estilo de escrita que João tem, porque ele diz: existe ali. Eu sei que isto passava-nos assim por alto. Mas se nós acreditamos que João escreveu o Evangelho dele já no final da sua vida, no ano 90, ou na década de 90, Jerusalém já não existia. A cidade de Jerusalém já tinha sido destruída. E quando ele diz existe ali, nós temos que entender que João está a situar no tempo e no espaço este momento específico que aconteceu com Jesus e um paralítico, mas que nos leva a um assunto muito específico. Até pode dar a entender que João escreve este Evangelho antes de 70 DC, que foi quando, na altura em que a cidade de Jerusalém foi destruída por um imperador romano. Na realidade, esta expressão existe ali. Ela dá a entender que este tanque ainda existia quando João relatava o acontecimento. No entanto, João usou muitas vezes no seu Evangelho aquilo que é conhecido como histórico presente para relatar coisas que já eram passadas. Então estamos aqui a resolver um assunto que muitas das pessoas, provavelmente vocês ainda não foram questionados por isto, mas vocês têm que ter o conhecimento acerca das Escrituras para provar bem a vossa fé. Versículo 3 diz: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos.
João está a falar de uma concentração de pessoas enfermas junto a este tanque. E era de conhecimento geral que as pessoas enfermas se juntavam ali porque acreditavam no poder curador das águas daquele tanque. Eram umas termas terapêuticas da altura. Mas eles acreditavam que esse poder curador e libertador que surgia de tempos a tempos era de um anjo que tocava nas águas. E quando as águas eram agitadas, as pessoas corriam, alguns, para o tanque. E todas as pessoas eram curadas de qualquer maleita que tinham. Diz assim no versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Vocês estão a ver ali aquele versículo com parênteses retos? Estão a ver os parênteses retos? Nós temos que saber interpretar o que a Bíblia nos está a mostrar. Porque os estudiosos discutem se realmente o anjo descia e mexia as águas do tanque de Betesda. Vocês nunca se perguntaram acerca disso? Será que era real o anjo tocar nas águas e as águas agitavam e as pessoas eram curadas? E os estudiosos discutem se realmente era um anjo ou não. E de facto, diante desta questão, torna-se difícil de assumir uma posição conclusiva. Porque as Escrituras não mostram isto. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, discutir um anjo, se ele descia ou não ao tanque de Betesda, não é um ataque à veracidade ou à inerrância da Bíblia. O que é que quer dizer inerrância da Bíblia? Que a Bíblia não contém erros. Mas a realidade é que é apenas uma discussão sobre entender o verdadeiro propósito desta informação constar no texto bíblico. O que é que isto nos adiciona à nossa fé, ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento? Será que era necessário termos este versículo? De facto, nenhum dos melhores e mais antigos manuscritos contêm esta informação. Os manuscritos mais intactos, mais bem constituídos, mais bem preservados, não têm esta informação. Isso significa que as palavras de João 5, versículo 4, não aparecem nas fontes mais confiáveis. Por causa disso, as revisões recentes das nossas Bíblias colocam este versículo com algum tipo de sinalização, como por exemplo os parênteses. Tiraram aquilo. Os parênteses retos. Vocês têm muita pressa em tirar o versículo. Deixem lá o versículo em paz. Pá. Então é para nós entendermos algumas coisas aqui. Basicamente existem duas possibilidades de nós entendermos o que acontecia no tanque de Betesda. A primeira possibilidade é esta. É considerar que realmente um anjo descia do tanque por ordem de Deus, agitando as águas, e esse gesto liberava cura ao primeiro que tocasse nas águas. E neste caso o texto de João 5,4 deve ser interpretado de forma literal. E devemos entender isso como graça de Deus para o povo que se dirigia para aquele lugar. A outra possibilidade é considerar simplesmente que essa informação descrevia uma crença popular daquela altura. De que um anjo descia e tocava nas águas do tanque de Betesda, curando quem primeiro descesse às águas. E nesse caso, João 5, versículo 4, ainda está lá. Ainda está lá. Deve ser interpretado como sendo uma nota explicativa que aparece à margem dos textos e que explicam o contexto e o conteúdo. E por essa razão aparece em parênteses retos, mostrando que não aparece em todos os manuscritos, nem nos mais confiáveis, porém é uma identificação, é um trabalho, isto chama-se, eu ia dizer, não sei se posso dizer isto, mas é uma ciência que existe na literacia, que é o texto crítico, ok?
Então são ferramentas que nos são dadas e que foram desenvolvidas para nós entendermos, nos manuscritos mais antigos, conseguir entender qual é a razão principal e qual é o conteúdo principal de cada texto. É uma crítica textual, é um aparelho que nos mostra a forma como nós interpretamos um texto e como podemos discernir dentro daqueles manuscritos que vão sendo compilados e perceber qual era o texto original. Isto não é para abalar a vossa fé. Isto é para confirmar a vossa fé. Agora, na realidade, o escritor bíblico, porque nós não conseguimos perceber conclusivamente se foi escrito por João ou por um copista posterior a João, que introduziu aquela informação para nos dar a entender hoje o que eles acreditavam na altura. Porquê? Porque o versículo 7 define exatamente esta opinião pela parte da pessoa que estava à espera do anjo tocar nas águas. Porque diz assim no versículo 7: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E nós não entenderíamos o que é que ele estava aqui a dizer se não fosse colocado o quê? Esta nota marginal. Marginal não é criminosa, ok? É à margem. E ela é introduzida nas nossas Bíblias com parênteses retos para nós entendermos o que está a ser falado. Isto é muito importante para nós. Porque nós não devemos fazer doutrina daquilo que não está exclusivamente na Bíblia. Entendem isto? Não vamos dar mais valor ao que o anjo fez e retirar daí, que é aquilo que João está a mostrar, quem é que curou o homem. É só uma nota explicativa da crença humana daquela altura. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? A resposta do homem é muito conclusiva e mostra um pouco, vai no coração e na mente e na esperança deste homem. Porque ele respondeu assim ao Senhor: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Se pela ação de um anjo no tanque de Betesda conseguiu milagres ou não, isso não é importante para nós hoje. O que importa para nós hoje é que Jesus curou aquele homem. Aquele homem não foi curado pelas águas do tanque de Betesda, mas Jesus, pela sua palavra, pelo seu poder, libertou de um sofrimento que já durava 38 anos. Lembre-se que não existe nada que Jesus tenha feito ou ainda faça hoje que não tenha um propósito específico. Não há nada na nossa vida que Deus não queira utilizar para a sua glória. Nada. Esta foi a realidade que João captou acerca da vida e do propósito de Jesus. Ele não faz nada por acaso e nada o apanha desprevenido. Não há nenhuma oração que nós possamos fazer diante de Deus que o apanhe de surpresa. Que o apanhe desprevenido. Que o apanhe sem uma resposta. Versículos 10 a 13. Por isso, por causa deste acontecimento, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Por isso. Não tirem vocês já tiraram. Não interessa. Por isso. Começa este bloco de versículos. Por isso. Começa aqui a ser desvendado o propósito final que Jesus tinha
ao realizar este milagre e que só foi captado por João. João entendeu no propósito desta cura, deste milagre, para mostrar um propósito específico, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus ia comunicar ao mundo quem ele era. Este é o momento que Jesus ia abrir o livro. Ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, de ministério. Um ministério agradável, surpreendente, com grande comunicação social à volta dele. E era um espetáculo, tudo era um espetáculo. Muita gente seguia Jesus. E este milagre não marca apenas a cura de mais um paralítico durante este ministério extraordinário de Jesus, mas marca o ponto de viragem do ministério de Jesus causado por esta afirmação surpreendente que resulta deste milagre. A partir daqui, ao invés de uma multidão seguir Jesus, Jesus era perseguido por uma multidão. Entende a diferença? Jesus sabia para o que veio. E ele sabia a causa do seu séquito, das pessoas que o seguiam. Ele conhecia o coração de todos, como vimos a semana passada, mas ele não confiava a si mesmo a essas crenças. Porque ele sabia que no momento do ponto de viragem, de revelar quem Jesus Cristo é, ele ao invés de ser seguido, iria ser perseguido. Hoje é sábado. Esta foi a declaração. Cristo estava bem ciente da profunda ofensa que iria gerar quando vissem um homem andar com uma carga às costas. Num dia de sábado. Porque a lei proíbe expressamente carregar qualquer peso durante o sábado. Agora ouçam bem. No contexto específico de criação de lucro. Não era por qualquer coisa. Jeremias 17, 21 diz assim: assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. E todo este texto, todo este capítulo de Jeremias 17, exorta e reporta-nos à exortação que o profeta faz pela desconsideração que o povo de Deus faz pela lei, tendo em vista a multiplicação dos seus lucros. Lembrem-se de uma coisa, Jesus disse: 6 dias trabalhais, mas ao 7º dia descansarás. E ele tinha dado isso como prova da sua fidelidade. Porque ele disse: 6 anos vais obter da terra, mas ao 7º ano a terra vai ter o seu descanso. Isto era para provar a confiança que a pessoa, o povo de Deus tinha no próprio Deus. Por causa desta infidelidade, por causa desta desconfiança em Deus, o povo foi retirado para a Babilónia durante 70 anos. Sabe porquê? Porque durante 490 anos eles não cumpriram o 7º sábado da lei. O 7º ano, desculpem. Então em Jeremias é profetizado que Deus vai retirar os 70 anos que lhe devem e não os vai permitir estar na terra a cultivar. E foram retirados para a Babilónia durante 70 anos. É o que está escrito nas Escrituras. Confiança em Deus. Depositar toda a confiança em Deus. E Deus conhece o nosso coração. Por isso é que este sábado se tornou religioso ao invés de gracioso. Gratidão a Deus por cuidado. Então, enquanto eles faziam lucro, aborreciam a Deus. Porque era Deus o seu provedor. Não era as suas próprias mãos. Mas ao ser confrontado com esta declaração, o que é que o homem diz? Elá, foi o homem que me curou. O homem que me curou. É interessante notar que os judeus não questionaram acerca do milagre. Não mostraram qualquer alegria pela libertação de um homem que sofria há 38 anos.
E este homem não mostraram esta alegria da libertação de um homem que sofria há 38 anos de uma paralisia que o fazia dependente de outros. Ao invés de partilharem desta alegria com este homem, ficaram presos na questão dele carregar a esteira durante o dia de sábado. É de reparar também que a resposta do homem curado parece ser um pouco desajustada com o milagre que acaba de receber. Faz lembrar um pouco a resposta de Adão quando Deus o questionou sobre o seu erro, sobre o seu pecado. Adão, porquê é que tu estás assim? Foi a mulher que tu me deste. Porquê é que tu carregas esta esteira? Hoje é sábado. Foi o homem que me curou. A postura é exatamente a mesma. Sacudir a água do capote. O episódio desta cura mostra algo muito claro. Em primeiro lugar, foi Jesus que tomou a iniciativa de ir até ao homem e questionar sobre a sua vontade de ser curado. Está no versículo 6. Em segundo lugar, a fé do homem não cooperou para a cura. Porque quando lhe foi perguntado se ele quer ser curado, o que é que ele disse? Não tenho ninguém. Terceiro lugar, foi curado integralmente pelo poder de Jesus, pela palavra declarada. E em quarto lugar, não houve interesse da parte do homem em desenvolver relação. Nem o nome do homem que o curou, ele soube. Quando Jesus disse, levanta-te, toma o teu leite e anda, diz que ele imediatamente se colocou de pé, tomou o seu leite e pôs-se a andar. Muitas pessoas, depois do benefício, põem-se a andar. Muitas pessoas, depois do livramento, põem-se a andar. E não estou a usar livramento pela terra, ok? Vou falar pela libertação, ok? Versículos 14 a 18 diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se, mais uma vez. Mais uma oportunidade de relacionamento. O que é que o homem fez? Retirou-se. Já vamos ver porquê. Tem um sentido muito próprio. Ele retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado na cabecinha daquela malta, ok? Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mais tarde, Jesus reservou o melhor para o fim. Não é a cura do paralítico que é o melhor deste texto. Jesus reservou o melhor para o fim. Já vinha a ser um hábito, testemunhado por aqueles que privavam estas caminhadas com Jesus até Jerusalém e durante o tempo da sua vida. Jesus já tinha deixado o melhor para o fim em outros momentos. E o propósito de Jesus iria ser consumado neste momento particular. Agora é que vão ser elas. O milagre já estava realizado. O tumulto causado pelas circunstâncias em que ocorreu o milagre já estava em cima da mesa. Podíamos dizer que a CMTV já lá estava antes até. Não é? Está antes do acontecimento. Não é na altura, é antes. Talvez provoque algumas. Estou a brincar, não é? Mas a atenção já estava centrada na pessoa que ultrapassou todos os limites da compreensão física e da autoridade espiritual que era dada até à altura. Já estava tudo centrado numa pessoa. Ele ultrapassou os limites da compreensão física, porque este homem está a andar, mas ele também pisou a linha da autoridade espiritual que alguém nesta terra pode ter. Ele fez-se igual
a Deus. E isso, meus queridos irmãos, é testificado por aqueles que são inimigos do próprio Jesus. Muitas vezes a igreja tem dificuldade em entender que Jesus Cristo é Deus. No entanto, quando Ele se revela ao mundo, o próprio mundo entende que Jesus é Deus. É isto que o texto também nos mostra. Olha que já estás curado. Agora Jesus vai ao encontro do homem que o curou e dá-lhe uma direção de vida. Sabemos por outros lugares das Escrituras, inclusivamente no Evangelho de João, quando Jesus cura o cego, nós sabemos que não era a enfermidade, nem o pecado, desculpem, não era o pecado dele nem dos pais que o tinham feito cego. Mas ele era cego para que se revelasse a glória de Deus. Nós vemos também em Jó que não foi o seu pecado que o colocou naquela situação. Então nós sabemos que nem toda a enfermidade tem que ver com o nosso pecado, mas também não podemos descortinar, ou seja, tirar de peso de que algumas enfermidades são fruto do nosso pecado. São consequência do pecado. E Jesus diz assim, não peques mais. Isto é impossível ao ser humano, certo? Quem é que aqui não peca mais? Será que Jesus estava a dar uma tarefa impossível? Ou ele estava a expressar-se num pecado específico que tinha colocado naquela situação? Não peques mais para que não te suceda uma coisa pior. Jesus sabia o que estava a falar àquele coração. O que é que ele diz à mulher adúltera? Onde é que estão aqueles que te queriam apedrejar? Que te estavam a acusar? Não estão cá. Nem eu te vou acusar. Mas não peques mais. Qual era o pecado que a tinha colocado ali? Adultério. Jesus, quando nos chama, não nos dá uma tarefa impossível de não pecarmos em mais nada. Mas há pecados específicos que têm que ser largados da nossa vida porque eles não são por falta de entendimento. São por falta de vontade. E Jesus diz, não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Ele falou diretamente ao coração daquele homem. E o que é que aquele homem fez? Senhor, conheceste toda a minha vida, quero seguir-te para o resto da minha. Não. Retirou-se outra vez e foi entregar Jesus como um prelúdio de Judas. Eu fui acusado de uma coisa, mas agora já sei a quem é que eu tenho que acusar. E vou tirar a atenção que está na minha pessoa e vou entregar na pessoa dele e eles que o matem a ele. A mim não. Eu sei que provavelmente estou-vos a dar uma perspectiva diferente daquilo que nós vemos até agora. Mas sempre que Jesus tem um momento de falar com ele, ele retira-se. E neste momento diz que ele foi entregar Jesus aos que o tinham acusado. E se na primeira vez nós ainda não tínhamos entendido o que estava no coração dele, de se desculpar e entregar a alguém, mas que não tinha o nome, ei pá, porquê é que eu não tirei uma selfie com o homem? Que agora eu já estava livre, já estava desculpado, foi este, está aqui. Mas à segunda tentativa, quando mais uma vez Jesus vai ter com ele, e lhe disse, já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. E o homem retirou-se. Sabemos que estas palavras, as palavras de Jesus, tiveram impacto na vida deste homem. Outros, na mesma situação, disseram a Senhor Jesus, quero seguir-te. Não vou mais largar-te. Para onde eu irei se és tu que tens as palavras da vida eterna? Este homem não. Este homem, além de se retirar, mostra-nos aqui que o nosso coração sem Cristo, movimentado pela razão da nossa queda, influenciado pela nossa intuição à queda, não só se retira da presença de Jesus, como também o acusa. E é muito interessante que ele achou em Jesus uma porta de salvação do seu erro, mas da forma errada.
Porque as Escrituras dizem o seguinte, em Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esta é uma declaração que nós temos do próprio Jesus, da forma como nós temos que responder à sua presença na nossa vida. Ao seu benefício de estar em nós e conosco. É de nós entregarmos a nossa vida por Ele. Não é de entregarmos a sua vida novamente por nós. Entendeu o que eu quis dizer? Fazendo-se igual a Deus. Todo este episódio registado por João foi usado por Jesus como palco para Ele fazer a maior apresentação de quem Ele verdadeiramente é. Eu não disse era, eu disse é. Assim, à partida e dentro da nossa cultura, não parece nada de preocupante Ele fazer-se igual a Deus. Porque na nossa cultura Jesus é Deus. Mas naquela cultura era muito desafiante. Porque quem se colocasse à imagem ao lado de Deus era digno de apedrejamento, era digno de morte. Jesus sabia o que estava a acontecer. E devemos relembrar, Jesus é que veio ao nosso encontro. Ele quer mudar a nossa vida. Ele cura, liberta, transforma e prega a vida eterna aos nossos corações. É Ele quem faz isso. Isso deverá traduzir-se numa resposta. E a resposta correta é a gratidão. Mas ao mesmo tempo deve revelar-se numa escolha de vida em que temos duas saídas. Primeiro, ou copiamos este homem e nos retiramos da presença de Jesus depois do benefício e ainda o entregamos para mais benefício, ou em segundo lugar, lhe entregamos a vida e com gratidão o representamos por quem Ele é e por o que Ele faz. E por aquilo que Ele faz. Em Lucas 9, 24 a 26, isto é o que Jesus promete com toda a certeza para toda a humanidade. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Devemos aprender com o testemunho deste homem. Neste caso, o que não devemos fazer. Neste caso, no que não devemos fazer. É necessário que estejamos conscientes de que em tudo o que fazemos revelamos a verdadeira essência de quem somos e daquilo que queremos. Ao mesmo tempo, aprendemos também e que aprendamos com o nosso Mestre a afirmar com toda a certeza, com toda a ousadia, independentemente da circunstância, de que Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. E para que na proclamação deste Evangelho muitos cheguem a crer. E ao crerem tenham a vida eterna. Este é o nosso exercício espiritual dia após dia. Esta é a vontade do Espírito Santo de Deus ao registar através da vida de João e fazer esta ligação deste milagre, porque todos estes sinais são para que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar. Eu peço ao grupo de louvor que possa subir. Nós vamos ter esta comunhão que temos mensalmente em participar da ceia do Senhor. Que ninguém se retire agora. Que ninguém se retire agora. Mas vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos. Nosso querido Deus e Pai,
Muito obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que é nova a cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque nos restauras, porque nos constróis. E nos constróis na rocha, Senhor, que és Tu, Jesus. Tu és a nossa rocha, a rocha da salvação. Senhor, reina nas nossas vidas. Reina nas nossas vidas. Reina nas nossas vontades. Senhor, ajuda-nos a buscar as coisas que dizem parte, que são parte do Teu reino. Buscar as coisas que são de cima. Senhor, ajuda-nos e dá-nos a força e a ousadia de combatermos a nossa carne. De largarmos tudo aquilo que nos faz tropeçar. Tudo aquilo que nos faz prender. Senhor, obrigado pela fé que nos tens dado. Obrigado pela Tua graça que nos tem envolvido e que nos tem dado ousadia, força e poder. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em nós. Obrigado, Deus, por estás em nós. E obrigado porque não nos deste um espírito de temor, mas de amor, de poder e de moderação. Ajuda-nos, Senhor, a ser moderados, a sermos equilibrados, a sabermos escolher bem o que Te apraz, o que Te é agradável e a rejeitar tudo aquilo que Te desagrada, Senhor. Dá-nos este esclarecimento claro dia após dia, porque nós não queremos ser esquivos na nossa cooperação contigo, primeiramente na transformação e santificação que Tu estás a fazer em nós. E ao mesmo tempo, Senhor, na proclamação do Evangelho que és Tu, Senhor. Ajuda-nos a saber pregar com ousadia. Ajuda-nos a irmos limpando a nossa montra, para que outros a olhar para nós possam cada vez mais reconhecer que és Tu que está em nós, que estás a trabalhar em nós. És Tu, Senhor, que nós queremos partilhar com os outros. És Tu, Senhor, o pão da vida. Sabemos que quem comer do pão da vida e beber do Seu sangue tem a vida para todo o sempre. Senhor, obrigado por esta oportunidade que Tu nos dás de celebrarmos e de participarmos e de partilharmos da Tua ceia, da Tua comunhão com a Tua igreja. Tudo isto, Senhor, Te entregamos a Ti e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém e amém.